Boa noite a todos. Eu sou o Dr. José Haroldo Matias, auditor da 2ª Comissão Disciplinar do PJD de Futsal do Estado do Paraná. Dou por aberta a sessão de julgamentos da noite de hoje para apreciação do edital de citação e intimação número 26 de 2024. Boa noite a todos, em especial ao ilustre auditor Dr. Lucas Vargas, Dr. William, Dr. Gianfranco, Dr. Daniel, e uma boa noite especial à doutora Tiffany Eduarda, pela Procuradoria de Justiça Desportiva, que nos acompanha hoje pela primeira vez de forma virtual. Seja muito bem-vinda, doutora Tiffany, e advogados, partes e demais representantes de EPD interessados que estejam nos acompanhando de forma virtual, né? Sejam muito bem-vindos e dando início aos julgamentos da noite de hoje, temos como pedidos de preferência, primeiro os autos 165/2024, que terá a defesa da ilustre advogada, da doutora Daiane. Doutora Daiane, seja muito bem-vinda, doutora. Provas a produzir, doutora. Obrigada, senhor presidente. Sem provas a produzir, excelência. Obrigado, doutora Daiane. Então, com a palavra, o ilustre relator, doutor William. Doutor William, muito boa noite, doutor. Tem a palavra, por gentileza. Obrigado, presidente. Uma boa noite a todos. Então, vamos faço o relatório dos autos 165 de 2024. Campeonato Paranaense, categoria de base, primeira fase, masculino sub-16. Partida realizada entre o Ivaiporã Futsal, Sicredi, contra a Superação Poli Futsal. Partida realizada no dia 31/5/2024, na cidade de São Mateus do Sul. A Procuradoria oferece denúncia em face do senhor João Vitor Ferreira Lima, atleta da equipe de Superação Escola Futsal, camisa número 12, expulso de forma direta aos 22 minutos da partida, por impedir, em contrariedade às regras da disciplina do jogo, uma oportunidade de vitória de gol da equipe adversária. O árbitro redigiu em cima que, aos 22 minutos e 12 segundos, expulsei o goleiro número 12, o senhor João Vitor Ferreira Lima, registro natal da equipe de Superação Escola Futsal, por ter cometido uma falta fora da área penal, quando o atleta adversário tirou o controle de bola e o driblou mesmo. O mesmo se projetou de forma temerária contra o alto, acertando o jogador adversário pelo número 10, na altura da canela, quando estava com a meta desguarnecida e iria finalizar. Impedido com meios ilegais a marcação contra a sua equipe. O atleta que recebeu a infração continuou na partida sem necessidade de atendimento e, após a expulsão, o referido jogador retirou totalmente de quadro. Nesse sentido, incorre a denunciar na seguinte artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do CPJD. Denúncia de lava do Dr. Guilherme Munhoz Tomidoff. A partida deu 8-1 para a equipe do Ivaiporã Futsal. Senhor presidente, o relatório de jogo é exatamente as palavras que eu já li da denúncia, tá? A denúncia foi recebida pelo nosso presidente no dia 6/6/2024, portanto, tem investido. O atleta denunciado não possui antecedentes, só frisando que ele era goleiro, tá, senhor presidente? Em breve, sim, se esse é o relatório. Obrigado, doutor William. Considerando que não temos provas a serem produzidas, somente a defesa oral, doutora Tiffany Eduarda, tem a palavra, doutora, pela Procuradoria. Tem áudio. Não, eu acho que ela tem que iniciar. Só um minutinho, doutora Tiffany, não estamos escutando a doutora. Não. Também não. Quer iniciar, será? É direto.
Acho que eu tenho que tirar o fone igual eu puder mandar pro meu fone do ouvido quando eu passo de casa, né? Eles nunca... Doutora, sem áudio ainda. Doutora, quando eu passo a sessão de casa, o meu fone do ouvido não funciona. O fone vem e o microfone do fone. Aí eu preciso fazer diretamente do celular. Não sei se seria o mesmo caso. Ou tentar tirar o fone, né? E ligar o alto-falante. Eu ia fazer diretamente do celular. Vamos ver. Agora foi. Agora seria o erro. Perfeito. E pior que só acontece quando eu faço no canto. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Opa, agora sim, doutora. Ah, foi um problema aqui no áudio do computador mesmo. Desculpa. Perfeito. Boa Então, noite a doutora, todos. tem a palavra, doutora. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Boa noite a todos, senhor presidente, os demais auditores, a doutora Daiane, a ilustre secretária doutora Ana e aos demais presentes. A Procuradoria reitera os termos da denúncia. Perfeito, doutora. Tiffany. Com a palavra, a doutora Daiane, por gentileza, doutora Daiane. Obrigada, senhor presidente. Eu cumprimento Vossa Excelência, cumprimento especialmente o relator deste processo, doutor William, e também, de forma muito especial, a doutora Tiffany, iniciando aí nesta procuradoria, não tenho dúvidas de que irá engrandecer esse tribunal. Eu inicio a defesa aqui do senhor João Vitor, excelências, trazendo que se trata inicialmente aí de um atleta de 13 anos de idade, né? Então, é um sub-16, se eu não me engano, mas o atleta que é nascido em 2010, né? Então, já inicio daí, 13 anos de idade. E se trata do goleiro, né? E toda vez aí que a gente analisa a jogada, as atitudes do goleiro, a gente costuma trazer aquela questão do recurso do goleiro em relação àquela jogada, né? Em relação à defesa de sua meta, em relação de que forma vai se posicionar. Quanto mais considerando o futsal num jogo rápido, né, em ações que são próprias do jogo. Nesse sentido, então, essa defesa entende que a ação do atleta não infringe norma de ato desleal, como vem denunciado pela Procuradoria nesse caso. Apesar do pé alto que foi consignado na súmula sugerir uma temeridade, eu acredito que essa temeridade deve ser observada com uma certa parcimônia, e eu explico por quê. Primeiro que esse atleta ele já cumpriu, né, a suspensão automática ali da partida, nesses campeonatos de futsal que são super rápidos na categoria de base. Segundo, ele já prejudicou a equipe dele por ser o goleiro, né, por ter sido expulso ali prematuramente nessa partida, e quando foi expulso a partida estava em 3-0,
Então, ainda haveria ali uma possibilidade, né, de não perder por tanto quanto perdeu, porque o placar final foi de 8-1. Então, eu não tenho dúvidas de que esse atleta já foi suficientemente apenado pela atitude que teve no jogo, seja porque cumpriu a pena de suspensão automática, seja porque viu sua equipe aí ser praticamente massacrada em campo em decorrência dos seus atos. Eu acredito, sim, que esse sentimento aí de equipe, pode ser até muito mais efetiva do que qualquer penalidade que esse tribunal venha aplicar a ele, ou a suspensão de mais uma partida, né? Então, se a gente observar aí a função pedagógica mesmo da pena, certamente ele está aí suficientemente apenado diante de todo o contexto que eu trago aí a vossas excelências. Então, com muita tranquilidade, essa defesa vem pedir a absolvição desse atleta, não sendo o caso, né, se entendendo aí pela aplicação do 250, parágrafo 1º, inciso 1º do CBJD, que seja convertido as penas de advertência, e se ainda assim, né, vossas excelências entenderem pelo apenamento, que seja observada aí as benesses do 182, é o que se pede, excelências, além do caso, claro que ele não possui nenhum antecedente. Muito obrigada, excelências. Obrigado, doutora Daiane, pela brilhante defesa. Como sempre, né, nós a parabenizamos. Nesse ato, indago o ilustre relator se está em seu voto, doutor William. Senhor presidente, aqui é um caso típico que a gente vem, não vou dizer que essa comissão tem um entendimento formado, né, porque cada caso é um caso, mas a gente vai sempre analisando, a gente pesa algumas situações são parecidas e a gente já vai jogando de forma semelhante. Mas eu vejo aqui que o jogador, né, que é o goleiro, né, foi driblado e ele acabou cometendo uma falta, de modo que eu entendo que já foi suficientemente penalizado com uma partida de suspensão, né, foi expulso da partida ali, acabou prejudicando ainda mais sua equipe, porque ele levou 8 gols, 5 gols após a sua expulsão, né? Então, senhor presidente, de maneira que eu voto pela absolvição do atleta, né? Ele teria circunstâncias da aplicação do artigo 162, mas para simplificar o voto, eu voto pela absolvição do atleta. Perfeito, doutor William. Indago os demais auditores se há divergência no voto do relator. Perfeitamente. Então, considerando que não há divergência, autos 165/2024, Campeonato Paranaense Base, Sub-16, jogo B631 entre Vaiporã Sicredi contra a Superação Escola de Futsal, com relação ao denunciado, o atleta João Vitor Ferreira Li, atleta do Superação Escola de Futsal, denunciado por infração ao artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, fica absolvido por unanimidade de votos. Este é o resultado ao qual proclamo. Doutora Daiane, obrigado mais uma vez, nos agradeço, e sempre que puder, esteja conosco aqui, é um prazer do nosso parte. Com certeza. Muito obrigada, excelência, e peço licença para me retirar. Pois é. Dando sequência aos julgamentos, autos 160/2024, autos 160/2024, Campeonato Paranaense Série Bronze, jogo SBM 171, com PMC Cafeira Futsal contra WBF Decisal Brás Futsal, partida realizada em 18/5/2024. Temos defesa para estes autos, por gentileza. Boa noite, excelência. Nós faremos a defesa verbalizando. Temos um vídeo juntado pelo denunciado Pedro, foi juntado na tarde de hoje. É a única prova além da sustentação oral, que iremos fazer na sequência. Perfeitamente, doutor Robson, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Relatoria do doutor Lucas Vargas. Doutor Lucas Vargas, defere as provas requeridas. Provas deferidas. Então, já de pronto, tem a palavra do doutor Lucas para o relatório, por gentileza. Boa noite a todos. Então, se trata de denúncia em face da EPD, PMC Cafeira Futsal, enquanto entidade de prática esportiva, mandante da partida,
segundo a Procuradoria, deixou de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens na sua praça de dispor. Se não conforme se pode verificar do relatório elaborado pelo árbitro principal do certame. Relato ainda que, após o término da partida, quando já se encontramos no vestiário, se preparando para deixar o local da partida, fomos informados pelos policiais, soldados César e Félix, a qual nos relatou que o ônibus da equipe Venceslau Braz foi atingido por uma pedra, quebrando um dos vidros. Porém, não souberam dizer quem havia jogado o referido objeto. Relato que esse incidente ocorreu fora do ginásio de esportes e ocorreu a partida. Após a nossa saída do ginásio de esportes, o ônibus da equipe Venceslau Braz já não se encontrava no local nem seus atletas de comissão técnica. Entretanto, a súmula elaborada pela equipe de arbitragem, por não ter conhecimento completo dos fatos, não conseguiu indicar quem seriam os responsáveis pelo lançamento da pedra, nem mesmo tiveram conhecimento das agressões sofridas por um dos atletas da EPD Venceslau Braz. Nesse sentido, a EPD Venceslau Braz apresentou a essa procuradoria a notícia de infração disciplinar desportiva acerca dos danos ao patrimônio, indicando e apresentando imagens da autoria da infração, bem como trouxe o nome de um dos integrantes da comissão técnica da EPD Cafeíra Futsal, o senhor Pedro Henrique Menossi Pereira. Em decorrência, entende-se que a entidade de prática desportiva está em curso no artigo 213 do CBJD, com a possível aplicação do parágrafo único, pela elevada gravidade, tendo em vista que deixou de prevenir e reprimir desordens, agressões aos atletas e apedrejamento do ônibus ocorridas na partida, pelo que requer seja condenado ao pagamento de multa nos moldes do artigo infringido. O segundo denunciado é o senhor Pedro Henrique Menossi Pereira, atendente da equipe PMC Cafeíra Futsal, por ter atingido com chutes e uma lata arremessada ao rosto do atleta adversário, o senhor Thiago. Conforme se observa das fotos selecionadas, do relatório da EPD noticiante e demais provas, o senhor Pedro Henrique consta da súmula da partida e aparece em fotos e na própria transmissão da partida, que é um link da partida, não sei se a gente consegue exibir ele durante a exibição das provas, porque tem o link aqui, né, eu não consigo abrir diretamente, mas a gente pode exibir se for o caso. Nesse sentido, o senhor Pedro vem denunciado por infração ao artigo 254-A do CBJD, pela agressão física praticada contra o atleta adversário. A denúncia é da lavra do procurador Guilherme Randolph, do dia 10 de junho de 2024. Tem anexo à denúncia aqui um ofício da EPD Venceslau Braz, solicitando providências em relação aos fatos que teriam sido onde, após a partida, nossos atletas foram agredidos e nosso ônibus foi apedrejado por jogadores, comissão técnica e torcedores do município sede. Posteriormente, aqui vem a súmula da equipe de arbitragem, que já foi transcrita na denúncia, então deixa eu fazer uma nova leitura. Aí, aqui, na folha 11 do processo, há uma imagem, uma qualidade ruim, né, que é possível identificar talvez ali um atleta e outras duas pessoas. Mas é uma foto assim, no primeiro momento eu não consigo escrever aqui exatamente o que seria. Há uma foto também do ônibus da EPD, do chão do ônibus ali com os vidros, né, que teriam sido, o vidro teria sido quebrado pela pedra. Há também um print de WhatsApp, que menciona justamente que uma janela foi atingida. Há uma foto também do ônibus, aparentemente é uma janela lateral. Há um boletim de ocorrência também, registrado. Também a qualidade é um pouco ruim, mas é um relato aqui da EPD.
Aí há um relatório, que eu entendo que é necessário de fazer a leitura, um relatório feito pela EPD. Então, o relatório menciona. Após um lance de falta no jogo, nosso jogador, Thiago, camisa 11 em cima do jogador Rafael, camisa 16, da equipe adversária, faltando 2 minutos e 23 para o final do jogo, e no tempo de 1 hora, 34 minutos e 31 segundos do vídeo da partida, que contém o limite. A equipe de arbitragem puniu o nosso jogador com cartão amarelo e, após pressão e ameaças, voltaram atrás da decisão do cartão, retirando o amarelo e punindo com cartão vermelho. No momento da apresentação do cartão vermelho, o jogador Rafael já estava no nosso banco de reserva fazendo ameaças de morte e xingamentos ao nosso camisa 11. Fato mostrado no tempo 1 hora e 35 da transmissão. Após a saída de forma tranquila e aceitando a decisão de arbitragem, Thiago foi ao banco de reservas pegar seus pertences para ir para o vestiário, se retirando do jogo. Ali começou o maior problema. Torcedores foram na grade de proteção com ameaças fortes contra ele, do lado de 2 diretores da nossa equipe, que até aquele momento ouviram que era coisa normal de calor do momento do jogo. Fato também mostrado na transmissão no tempo 1 hora 37 e 45. Após a saída de Thiago para o vestiário, torcedores foram em direção do vestiário para invasão e agressão ao jogador. Momento em que nossos diretores solicitaram seguranças para que ficassem na porta do vestiário para que isso não acontecesse, recebendo a seguinte resposta: estamos aqui para fazer a segurança da arbitragem, não de vocês. Sendo assim, vendo a gravidade da situação, nossos diretores adentraram a quadra de jogo, correndo para a porta do vestiário para a tentativa de não deixar torcedores invadirem e assim agredirem nosso jogador. Fato assim também registrado na transmissão a partir do tempo 1 hora 38 minutos e 10. Vindo assim os jogadores que estavam em quadra, correndo até o vestiário para ajudar, e só então os seguranças foram para a porta do vestiário, não deixando acontecer a invasão, mas não tentando o afastamento dessas pessoas da porta do vestiário, ficando ali gritando o tempo todo, com ameaça de agressão e morte ao jogador. Após controle da situação e reinício do jogo, ainda na transmissão, após os seguranças novamente alegando que estavam ali para fazer a segurança da arbitragem, não da equipe distante, avisando que no apito final iriam sair da porta do vestiário e iriam fazer a segurança da arbitragem. Um dos nossos diretores foi até o policiamento ali presente também, capturado pela transmissão no tempo 1 hora 44 e 53, para passar a situação e pedir para eles darem uma atenção ao fato, recebendo a resposta que era para falar com os seguranças, ficarem lá e eles não saírem de sua posição. Após o fim do jogo, também da transmissão, os policiais se juntaram com os seguranças para a proteção do nosso vestiário, mas não afastando essas pessoas dali da porta, e continuaram xingando e avisando que estavam esperando o Thiago sair. Após pouco tempo, o jogador Rafael também foi na porta do vestiário fazer ameaças ao Thiago, fato gravado por áudio, onde nesse áudio também aparece a voz do senhor Matheus Tauan de Oliveira, atleta federado pela equipe de Cambira, que estava ali na condição de torcedor, não participando do jogo, ficou todo o tempo fazendo ameaças aos jogadores da nossa equipe. Os seguranças mais uma vez falaram que estavam ali só para a proteção da arbitragem, exigindo para sairmos naquele momento do ginásio se quisesse proteção. Só ainda assim, nossos jogadores, ainda com o uniforme de jogo, sem tomar banho e trocar de roupas. Um pouco antes da partida, escoltada dos jogadores para o ônibus, foi levado alguns objetos para o ônibus. Foi constatado que o ônibus havia sido apedrejado e uma pedra grande do lado do ônibus de seu vidro lateral quebrado, ficando assim a situação muito mais tensa e com risco iminente de lixamento a nossos representantes ali na cidade de Cambira. Ainda na saída de nossos jogadores e comissão técnica, mesmo de forma escoltada, o jogador Thiago acabou sendo agredido com chutes e uma lata arremessada em seu rosto por um integrante da comissão técnica da equipe do Cambira, identificado e reconhecido na transmissão de jogo. Observação: o senhor Pedro consta em súmula da partida, que é o segundo denunciado. Conseguimos entrar no ônibus ainda cheio de cacos de vidro, com apenas uma passagem para a saída, com um risco ainda maior do ônibus ser apedrejado. Conseguimos sair do local e seguir para outra cidade para conseguir fazer a limpeza e a acomodação decente para a viagem de retorno. Esse é o relatório. Então, foi recebido no dia 29 de maio pelo presidente a notícia de infração, tempestiva.
Depois, na sequência dos autos, tem novamente o relatório da equipe de arbitragem, que já foi feita a leitura. Há outros documentos aqui juntados aos autos. Deixa eu fazer uma leitura. A EPD e o atendente denunciado não possuem antecedentes. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Lucas. Vamos para a reprodução das provas audiovisuais, por gentileza. Tem as provas visuais, os 3 vídeos que foram encaminhados. E Tem da notícia de infração, se quiser que eu faça a reprodução dessas imagens. perfeito. Então, primeiro a reprodução dessas imagens, né, que partiria ali do... Entendeu o contexto, né? Isso. Essas imagens. O link que está na denúncia mostra será o correto. Se quiser que eu coloque. Uhum. 2,23, né? 1,34. 1,33, 1,34. Carica, temos a fazer a ligação com o sargento Guilherme. Vai chegando, olha a chance na capela. Falta de Carica. Falta de Carica. Tá comigo. Vai chegando a equipe caveira. Tentou girar e para cima do camisa 9. Que é o Neto de Campeira. A bola saiu pela lateral. Ele vê se soltar. Vai cobrar. Ali pela direita, bateu, ela passou na esquerda e ficou no Rafa. Dudu. Vai para cima da marcação, trabalhando aqui no corredor pela direita. Ele puxa para o meio, joga para o Quintiliano, vira na esquerda. Para o Tom de novo para o Quintiliano foi para cima, bateu, veio no corredor da defesa. Está jogando com o Gilberto. Gilberto. Reclama que eu sou companheiro, joga mais mais. Temos a fazer a ligação com o sargento, como o Quintiliano vai chegando, olha a chance da capela. Falta de carinho, cartão amarelo para o número 11, entendeu? Olha o Quintiliano, uma discussão ali do jogador teve esses dobrados. O Thiaguinho, que é o camisa 11. Eu acho que essa falta ela não deveria ser ela levou vantagem, pode finalizou mal para caramba, equilibrado. Nós vamos agradecer. Houve uma agressão ali, o pessoal está reclamando de Carlinhos, e o Quintiliano vai ser expulso da Carlinhos. O jogador nem foi expulso da Carlinhos.
sem goleiro, sem nada. Se não é nada no nível do futebol, né, gente? Mas a arbitragem vem prejudicando o time deu no início. A arbitragem é horrível, né, Carlinhos? Vamos detalhar o que aconteceu. Depois de 1:37:45. E tirando com a falta, errou. Uma falta normal do jogo. É uma falta normal do jogo, a princípio. Né? Conversando ali. Vamos jogar com ele. Jogada ensaiada. Gente, nós vamos chegando no finalzinho desse segundo tempo, final de jogo. Continua a discussão aqui, Zé. Dois seguranças. Só está entrando em quadra, você tem que está entrando em quadra e a briga continua, Zé Carlinhos. A briga continua, o time está tirando. O time Preseral está saindo da quadra, ficou ameaçado na torcida, Zé Carlinhos. Estou vendo aí o pessoal correndo ali para o preparo. Vai terminando de maneira estranha, feia, esquisita. A partida aqui no ginásio do Esporte Zé os Capitões. Tem um placar de 6-2. A equipe de Vença Saudável vai vencendo. Deixa eu ver aqui. Depois de 1:44:53. Minuto. É, 53, já vai chegar. Aí eles pegou o gol, aí depois da mudada do jogador de linha, sofreu muito o jogador de linha, o Moreno Linha. Aí não pegou os 2 gols, né, Carlinhos? E nós já vamos para encerrar o jogo para os finalmente. E 6 para a equipe de Vences Abraço, 3 para a equipe Caveira Camila. Mas o time é valente, tem que levantar a cabeça, tem que conversar, tem que ir para cima. Matematicamente classificado para a próxima fase. Tem ainda um jogo. Olha a chance! Com pouco não vai mais um. Próximo jogo é fora, contra uma equipe difícil, Santa Mariana, lá na cidade de Santa Mariana. Alexandre Catarina Vaz. A imagem do rapaz atacando, eles não filmaram, só. Não. Pois é. Só anexaram só. Pela defesa, Boa noite, excelência. pois não, doutor. Nós temos um vídeo que foi gravado pelo senhor Pedro, mas eu acho que é até desnecessário. A defesa até abre mão do vídeo. E se quisermos abrir para sustentação oral, estamos à disposição. Ou, na verdade, primeiro a procuradora, evidentemente, né? Mas pela defesa havia um vídeo que foi enviado pelo senhor Pedro, mas a defesa até abre mão em relação a essa situação. Tem mais um vídeo da notícia, doutor, será exibido aí, por gentileza. Ok.
Senhor Pedro Henrique. O Pedro Henrique. Então, estava. A defesa abriu mão agora. Confirmar se ele realmente abre mão. Eles não têm. Doutor, Podemos colocar, excelência, já que podemos colocar. então vai reproduzir os vídeos que o doutor encaminhou, então. Isso, podemos, é breve. Podemos sim. Perfeito, doutor. Esclarecer sobre o ocorrido na parte da carteira de identificação, sempre o dia seguinte, esclarecer sobre o ocorrido no conjunto do dia 24, primeira-feira, versus Venceslau Braz, onde estou sendo acusado de ter agredido e arremessado uma lata na cabeça do jogador Thiago. E venho por meio deste vídeo esclarecer os fatos do ocorrido todos. Venho esclarecer que em nenhum momento eu agredi o atleta Thiago dentro e fora de quadro. Referente à lata que se refere na filmagem, é um spray aliviador de dor, que é utilizado por todas as equipes e que, de forma alguma, foi arremessado no atleta Thiago. Ao tanto desse detalhe, o Rio não foi relatado em nenhum assunto pela arbitragem. Portanto, refere a acusação incabível sobre mim. E também não tem provas contra mim. Minha pessoa. Também venho informar que no momento da live não estarei presente e estarei a trabalho. E desde já agradeço a atenção de todos. Estarei à disposição. Perfeito. Alguma coisa a mais, doutor Robson? Não, excelência. Perfeito. Doutora Tiffany, algum questionamento, algo que não ficou esclarecido para a doutora? Não, no momento não, excelência. Perfeito. Doutor Lucas, Tá, perfeito. Então, considerando que as provas foram já exibidas, as provas audiovisuais, então, com a palavra aí, a doutora Tiffany, com a Procuradoria. Doutora Tiffany, tem a palavra. Excelência, em relação às provas apresentadas nos autos, a Procuradoria reitera os termos da denúncia. Perfeito, doutora Tiffany. Doutor Rodrigo, então, pelo prazo regimental, o doutor tem a palavra. Doutor Robson, desculpe, doutor Robson. Bom, imagina. Boa noite novamente, excelência. Cumprimentando Vossa Excelência, gostaria de externar o cumprimento aos demais membros, auditores da mesa, a doutora procuradora, doutora Tiffany. Me sinto muito honrado de estar participando nessa noite de hoje, dessa sessão de julgamento. Bom, o ponto básico que a gente deve partir, excelência, é da questão, diametralmente falando, em relação ao relatório que foi produzido pela equipe de Venceslau, porque os fatos se deram única e exclusivamente a partir do momento que o atleta Thiago, fez uma falta, inclusive relatada em ata pela arbitragem, né, que foi um tanto quanto grave, atingindo o atleta da equipe Cafeira Cambira, de forma até desleal, saindo bastante sangue. Inclusive, o próprio vídeo relata isso. De tudo aquilo que foi dito ou encaminhado pela equipe do Venceslau Braz, nada, absolutamente nada, foi comprovado através das imagens. As imagens são claras, não há como brigar com as imagens aí da partida. O fato ocorreu e se deu por conta de uma falta do atleta da equipe deles. Evidente que houve um certo princípio de confusão, mas não houve ameaça por parte de ninguém. A equipe estava cumprindo de forma ordeira todos os regulamentos, todas as determinações da Federação Paranaense de Futebol, foram tomadas todas as providências cabíveis, havia segurança, os seguranças podem ver que no final, a equipe de segurança se dirige ao vestiário, já não no final do vídeo, a equipe se dirige em direção ao vestiário para fazer uma eventual proteção à equipe adversária. Enfim, a equipe
tomou e se cercou de todos os cuidados devidos e necessários para que a partida ocorresse da melhor forma tranquila. Havia policiamento, havia ambulância, haviam seguranças. Com relação à questão do ônibus, esse ônibus não estava, o próprio relato aqui do árbitro diz que o ônibus não estava na praça de jogo, ele estava em via pública, portanto não era atribuição da equipe zelar pela segurança desse ônibus, ele não estava próximo ao ginásio, ele não estava ali tão perto, assim, da praça esportiva, que cabia, sim, evidentemente, a cafeeira zelada da segurança e da tranquilidade. E outra, a própria equipe relata também que não sabe quem foi que jogou. Não estamos aqui querendo acusar ninguém, mas e se esse vidro já havia sido quebrado, ou foi quebrado posteriormente? Essas fotos não têm data, não são fotos datadas, entendeu? Então, fica um tanto complicado essa questão dessas provas que foram juntadas, que, ao meu ver, não elucidam os fatos e muito menos comprovam negligência por parte da equipe da Cafeeira Cambira. No tocante ao denunciado Pedro, não há também nenhuma imagem, absolutamente nenhuma imagem, há uma foto muito embaraçada que ele está com um spray que ele mesmo define, ali na hora que ele entrou no momento do calor da partida, no calor dos xingamentos ali, e em nenhum momento ele agride. As imagens são claras, não tem como brigar com a imagem. Que momento que passa o senhor Pedro agredindo o jogador Thiago, número 11? Então, evidentemente que todo esse relatório não passa de um mero burburinho para querer prejudicar, talvez, a equipe. Nesses termos, né, a gente reitera e solicita a absolvição tanto da equipe como do atendente, como do auxiliar Pedro. Obrigado, doutor Robson, pela brilhante defesa. Então, neste ato, indago a eu, ilustre relator, se está apto a proferir o seu voto, doutor Lucas. Sim, senhor presidente. Então, com a palavra, doutor Lucas, por gentileza. Obrigado. Então, esse caso aqui, ele é um pouco complexo, né? Porque, de certa forma, há indícios de que houve uma situação muito grave ali, né? O vidro do ônibus quebrado. Porém, ao mesmo tempo, há uma divergência muito grande entre o relatório apresentado pelo EPD e a súmula de jogo. Nesse sentido, começando aqui pelo segundo denunciado, o senhor Pedro Henrique, na súmula, de fato, não há menção a nada sobre qualquer conduta que ele tenha praticado. Pelo relatório do EPD, pelo que eu compreendi, essa agressão que ele teria praticado teria sido já após o jogo, fora da quadra de jogo. De modo que fica uma alegação apenas da EPD de que isso teria ocorrido. Né? Então, isso não aparece nas imagens, essa agressão que teria sido praticada por ele. Né? Não está na súmula, não tem uma imagem dessa agressão, de modo que eu entendo aqui que, na dúvida, é caso de absolvição. Apesar do relatório, eu entendo que ele está isolado, né, nessa situação em que narra uma agressão pelo senhor Pedro Henrique. Então, nesse sentido, existindo dúvida, né, no meu entendimento, o relatório da EPD, na notícia, ela está isolada, então, meu voto é pela absolvição do segundo denunciado. Em relação à EPD, também é complexo aqui, né, de certa forma, a gente entende que algum comunidade normal aconteceu, e confesso que é até um pouco difícil de votar aqui, porque a súmula, ela menciona que os fatos teriam ocorrido fora do ginásio, após a partida, em via pública. O relatório da EPD afirma que quando eles chegaram no ônibus, já havia sido quebrado o vidro, tanto que, né, eles saíram do local, pararam em outra cidade para limpar o ônibus depois e sair. Então, também surge uma dúvida em que momento isso teria acontecido. O áudio dos xingamentos, a princípio, seria uma provocação da torcida. Né? Então, se a torcida, de fato, não invadiu e não aconteceu alguma coisa, esses xingamentos, por si só, acabam que seria uma provocação, até uma ameaça de parte da torcida, mas que também não evoluiu. Né? Então, me parece aqui, né, também existindo uma dúvida, que nesse caso,
caberia, sim, a punição da EPD, mas não pelo 213, talvez pelo 211, considerando que esse vidro poderia ter sido quebrado ainda no estacionamento ou na inexistência de um estacionamento, aí seria deixar de manter o local que seria indicado para a realização do evento com a infraestrutura necessária para assegurar plena garantia e segurança para a sua realização. Então, entraria talvez um local em que o ônibus da EPD não tivesse essa estrutura, né, para ter segurança também, aguardar os atletas, né? Não deveria estar em via pública totalmente desguarnecido. Mas é uma situação difícil. Eu confesso que eu estou um pouco em dúvida aqui em relação à EPD sobre a possibilidade dessa punição ou não. Não é muito simples, senhor presidente, mas eu vou me basear pela súmula de jogo, e nesse sentido eu entendo que não é viável a punição do EPD aqui. O que foi relatado pelos policiais para a equipe de arbitragem é que isso teria ocorrido após a partida e fora do ginásio, então em via pública. Me parece complicado estender a responsabilidade da EPD para fora do ginásio. Então, os policiais relataram ali, relata que o incidente ocorreu fora do ginásio, onde ocorreu a partida. Então, nesse sentido, por mais que, né, de certa forma, existam indícios ali de que, de fato, houve um apedrejamento, não fica claro, as provas produzidas, elas não deixam, assim, uma certeza de em que momento isso aconteceu. Então, por mais que tenha uma gravidade, o que seria importante responsabilizar, seja torcedor, enfim, quem cometeu isso, eu entendo que, com base na súmula, existindo essa certa dúvida, eu acho mais prudente a absolvição da EPD também. Esse é meu voto, senhor presidente. Perfeito, doutor Lucas. Indago aí os demais auditores aí se há divergência no voto do relator. Senhor presidente, não vou apresentar divergência, né? Só vou mencionar aqui, né, que na súmula ele fala, né, que porém não souberam dizer que quem havia jogado no período direto. Relato que esse incidente ocorreu fora do ginásio de esportes, onde ocorreu a partida, após essa partida. Após a saída do ginásio de esportes, o único da equipe de Liceu Base já não se encontrava no local nem de comissão técnica. Então, acho que fica complicado de abranger, né, fazer uma referência, né, sabe que na praça esportiva a responsabilidade da equipe, o estacionamento ali do ginásio é a responsabilidade da equipe, mas se a gente tem informação de que o incidente foi fora do ginásio, né, tendo fora do ginásio também, fora da praça esportiva, eu acho um pouco complicado por ausência de maiores provas, né, quanto deles, em apenas a equipe, então eu volto com o relator. Perfeito, doutor William. De fato, aconteceu, né? A situação ocorreu. O problema é a gente entender qual foi a certeza para dizer se está punindo isso. Perfeito. Algum dos ilustres auditores tem algo a acrescentar? Não, senhor, eu vou para o relator. No entanto, eu vou fazer só uma observação a respeito do senhor Pedro Henrique, né? Já o segundo enunciado. Mesmo alega, né, que não agrediu e tudo mais, mas a imagem que nos traz aqui é que ele estava numa fase de guerra, né? Estava sem camisa e dentro da quadra, né? Um profissional que está em trabalho, se for, vamos trazer aqui uma correlação, digamos, aquele jogo do Curitiba onde a torcida invadiu o estádio, né? Se fosse para analisar com o mesmo equilíbrio de lei, ele seria condenado simplesmente pela imagem, né? Mas eu vou manter aqui o meu voto junto com o relator quanto aos dois denunciados. Perfeito, doutor Daniel, obrigado. Doutor Gianfranco, algum questionamento? Não, sem. Com a relatoria também. Bom, considerando que
os demais auditores e a forma que for apresentada as provas neste julgamento, né, nesses autos, também tenho que acompanhar o ilustre relator na integralidade. Somente pontuando, né, em relação às imagens que foram, logicamente, exibidas nos tempos nos quais foram mencionados na notícia, né, que vieram aos autos. As imagens, elas tratam única e exclusivamente da partida, né? E, infelizmente, né, nós não temos mais instrumento para expandir o que for relatado. Mas, diante disso, nós ficamos sem base legal para, né, sem subsídio para estender, logicamente, a responsabilidade da IPD, mandante, logicamente, do evento esportivo. Todavia, traz um relato, né, logicamente, que os seguranças, né, o relato trazido na notícia dos autos, é que os seguranças não estariam ali para proteger os atletas da equipe adversária. Eu só friso que, se isso realmente ocorreu, infelizmente não vieram ninguém aqui para noticiar, para comprovar isso, né? Próprio árbitro poderia ter relatado. Por quê? Porque a segurança, a equipe de seguranças, ela não tem equipe defensora. Eles têm pessoas a serem protegidas, independente de qual lado esteja tendendo, né, o resultado da partida. Os seguranças, eles são, vamos dizer, exercem munus público, né, que é garantir a segurança do evento público e a integridade física de todos os atletas. Se realmente isso ocorreu, fica aqui a menção de que, por hora, há uma dúvida, mas em casos futuros, em havendo a certeza, pode-se ter plena certeza que esse tribunal não vai fechar os olhos para tais menções. Então, com relação aos autos 160/2024, Campeonato Paranaense, Série Bronze, jogo SBM 171, PMC, Cafeira Futsal contra o WFB Cisal Brás Futsal. Com relação ao primeiro denunciado, a PMC Cafeira Futsal fica por unanimidade de votos absolvida da infração do artigo 213 do CBJD. E com relação ao segundo denunciado, seu Pedro Henrique Menossi Pereira, também fica absolvido por unanimidade de votos da infração ao artigo 254A do CBJD. Esse é o resultado ao qual proclamo. Doutor Robson, obrigado pela presença. Obrigado, Excelência. Obrigado, senhores auditores. Uma boa noite a todos, bom trabalho aos senhores e peço licença para que possa sair da sala. Muito obrigado. Tem permissão e fica à vontade, doutor Robson. Um prazer aqui recebê-lo. Muito boa noite, obrigado. Recíproco. Boa noite. Bom serviço. Obrigado. Boa sessão para vocês. Tchau, tchau. Dando sequência ao julgamento, autos 166/2024, Campeonato Paranaense, base sub-16, jogo B664 entre Clube Curitibano e Associação Esportiva Guaratuba. Relatoria do doutor Jean Franco. Temos advogados interessados? Defesa escrita apresentada. Então, com a palavra, o ilustre relator, doutor Jean Franco, tem a palavra. Boa noite a todos. Bom, vamos passar a leitura da denúncia. A Procuradoria de Justiça Desportiva, por seu representante no uso das atribuições previstas no artigo 21 do Código de Justiça Desportiva, como para a documentação inclusa de súmula, senhor respeitosamente apresenta-se concedido inserência oferecer nova denúncia em face ao senhor Pietro Mendes Ibarino, registro Federação Paranaense de Futebol Salão 538943, camisa 21, e atleta da equipe Curitibano, Clube Curitibano, expulso aos 22 minutos e 45 segundos da partida por ter atingido o adversário com um chute, acertando a barriga do atleta da equipe adversária.
que se encontrava no solo. Posteriormente, o referido denunciado, ao ser expulso, foi em direção ao árbitro da partida e proferiu as seguintes palavras: você me expulsou? Você é um várzea mesmo, vai tomar no cu. Nesse sentido, ocorre denunciado nas penas do artigo 254-A do CBJB, pela agressão física praticada contra o seu adversário, fora da disputa de bola, e ainda ocorre denunciado nas penas previstas no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º, do referido Códex, pelo respeito aos membros da arbitragem, pela reclamação desrespeitosa contra a sua decisão. Dentro do disposto, requer o recebimento da presente denúncia, bem como a situação do processo esportivo, citando e intimando o denunciado para a sessão de julgamento, na qual espera seja julgado procedente a pretensão punitiva para condená-lo na sanção prevista no artigo 20. Por fim, provará o alegado pela súmula de jogo, relatório da equipe de arbitragem e do representante da federação profissional, consoante o artigo 58 do CBJD, sem prejuízo da aplicação do artigo 55 do mesmo diploma. Quem assina é o procurador Guilherme Munhoz Gurgel Comidoff. A denúncia foi recebida na data de 6 de 6 de 2024, portanto, tempestiva. A denúncia condiz com o relatório da partida. As partes foram devidamente intimadas. Não há antecedentes na folha do atleta Pietro Mendes e Farino, EPD Clube Curitibano. Este é o relatório, ilustre presidente. Obrigado, doutor Gianfranco. Com a palavra a Procuradoria, doutora Tiffany, por gentileza. Excelência, a Procuradoria reitera os termos da denúncia. Obrigado, doutora Tiffany. Já de pronto, o doutor Gianfranco tem a palavra aí. Perfeito, doutor. Vamos lá. Diante de todo exposto, e vendo... doutor, tem imagens também, não é? No vídeo, né? Tem vídeo, eu acho, não tem... Mandou. Não? Eu cheguei a ver vídeo. Mandou eu vi o vídeo também. Eu cheguei a ver o vídeo. Tem? Então, se pudesse, né? Tá, perfeito. Perfeito, doutor Gianfranco. Entendeu? Ele tá caído, ó.
É. Sim. Dois, hein? Pois não, Ok. alguma consideração, doutora Tiffany? Nenhuma, excelência. De acordo com o vídeo, a gente consegue ver que a agressão física mesmo do denunciado. Então, eu reitero os termos da denúncia. Perfeito. Doutor Gianfranco, então, tem a palavra. Continuar para o Bom, vendo as imagens disponibilizadas pela defesa, constata-se, sim, falta passível de expulsão, porque houve. Porém, como todos aqui viram, o atleta foi imprudente, bastante imprudente. Então, eu entendo pela advertência, no caso, ao atleta Pietro Mendes Bahia no EPD Clube Curitibano. Esse é o meu voto. Até porque, também, ser o infrator menor de 18 anos e não ter a ficha, né, folha de antecedentes que o desabona. Esse é o meu voto, senhor presidente, pela advertência. Ele é denunciado por mais uma infração, doutor Gianfranco. 254A e 258. Parágrafo 2º, inciso O 2. mesmo entendimento. Mesmo entendimento. Advertência não é. Perfeito, doutor Gianfranco. Neste caso, bom, vamos abrir aqui a votação com relação ao voto do relator, a divergência no voto do relator, pelos ilustres auditores. Senhor presidente, eu vou abrir divergência. Pois não, doutor William. Eu acho que o atleta denunciado, no mínimo, né, para dizer que agiu dolosamente, agiu com imprudência ali. E, ao meu ver, no primeiro momento, ele chegou até a pisar no atleta que caiu no chão ali com a perna esquerda. Então, simplesmente, entendo as alegações do eminente relator, mas eu acho que a advertência fica muito barata para o denunciado. Eu vou votar por aplicar mínima do artigo, tá? Já com as referências do artigo número 2, ficando duas partidas em concreto, no 254A. E em relação ao xingamento aqui, senhor presidente, eu vou ordenar um alternado nas duas partidas, o nesse artigo 182, convergindo para 1, porque com 3 partidas de suspensão. Duas pela agressão. Duas pelo 254A e uma pelo 258. Doutor Lucas. Eu acompanho a divergência, senhor presidente. Acompanha a divergência. Doutor Daniel. Eu acompanho a divergência. A divergência. São 3 votos contra. Eu iria desclassificar. Pois bem, considerando que voto vencido já, né? Diante da conduta do atleta, autos 166/2024, Campeonato Paranaense, base sub-16, com relação ao denunciado, o atleta Pietro Mendes Ibarino, atleta do Clube Curitibano, por infração ao artigo 254A do CDJD, fica por maioria de votos, condenado a 2 partidas, em concreto, já aplicado às benesses do artigo 182 do CDJD. Com relação à segunda infração, a qual é denunciado o atleta Pietro Mendes Ibarino, por infração ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CDJD, fica condenado a 1 partida de suspensão por maioria de votos. Este é o resultado ao qual proclamo.
Pois bem. Duas no 264A, isso mesmo, e uma no 268. Tudo Por maioria. tudo por maioria. Perfeito. Então, agora não temos. O 162 e o 63, seguido do Douglas. 62? Isso, 62 e 63. Sobre a ADL. Então, quem requereu o primeiro foi os autos 62? Autos 62? Autos 162 2024, Campeonato Paranaense, Série Bronze. Jogo SDM 187 entre Ivaiporã Futsal Sicredi contra o ABL Futsal Eliane. Doutor Douglas? Não, foi. Doutor Douglas, é isso? Opa, desculpa, me chamaram? Doutor Douglas veio defender os autos 162? Isso. O senhor é representante? Eu sou supervisor da BL. Supervisor? Isso. O senhor vai dar algum depoimento ou acompanhar o depoimento? Não, eu gostaria de dar um depoimento e acompanhar até o final do julgamento, que nós temos dois, né? Temos um do Sub-20 também. Tá, perfeito. Então, autos 162, relatoria do doutor defere os requerimentos da parte? Pois não. Então, tem a palavra aí para o relatório, doutor Franco. Pois não. Faça a leitura, então, da denúncia. A Procuradoria de Justiça Desportiva, por seu representante, uso das atribuições previstas no Código, do artigo 21 de Justiça Desportiva, com amparo na documentação e súmula, muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência, informar e requerer o que segue. Tendo em vista o descrito da súmula pela arbitragem, contendo o seguinte relato. Aos 32 minutos e 35 segundos, a partida foi paralisada por 4 minutos, pelo motivo do torcedor identificado ser do ABL Futsal Eliane iniciar uma discussão e jogar algo líquido no jogador da equipe da casa, que estava em seu banco de reserva. Os seguranças imediatamente interviram e solucionaram a situação e o jogo procedeu normalmente. Diante do exposto, a Procuradoria oferece as seguintes denúncias. O denunciado, a primeira infração, a denunciada EPD, ABL, Eliane Futsal. A primeira infração pelo artigo 191, incisos 1 e 3 do CBJD, que faz em desfavor da equipe, da mesma equipe, ABL Futsal Eliane, pelos motivos a seguir. A partir daí, o relato aqui é o mesmo, da súmula. Desse modo, denota-se que o torcedor da equipe visitante, hora denunciada, provocou desordem na praça de esportes, em virtude da discussão com o atleta da equipe adversária, sobretudo jogando líquido no jogador da equipe mandante, causando paralisação a partir de 4 minutos. Pelo exposto à equipe visitante, para denunciada, descumpriu o artigo 81, letra B, do Regulamento Geral das Competições, conforme o boletim 012-2024, link de acesso da denúncia, eis que, de responsabilidade do clube visitante, manter a disciplina impecável de sua torcida no ginásio de jogo. Assim, vejamos. Daí, transfere aqui o artigo 81, são responsabilidades do clube visitante, a letra B. Tá? Diante disso, requer penalização da EPD, ABL Futsal Eliane, pelo mencionado regulamento com escopo no artigo 191, parágrafos 1º e 3º do CBJD, escrito a seguir. Também transfere o artigo 191, seus incisos, tá? Vindo, em seguida, fazer menção à infração 2, segunda infração, pelo artigo 213, parágrafo 1º, incisos 1º e 3º do CBJD, motivado pelo fato de que a EPD Futsal Eliane deixou de tomar providências capazes de prevenir
ou reprimir desordem na praça de esporte, sobretudo causando prejuízo ao andamento da partida, de modo que incursos nas penas do 213, 1 e 3 do CBJD. Transfere também o artigo, tá? E seus incisos. Diante do exposto, requer o recebimento da presente denúncia, bem como a instauração de processos desportivos, citando e intimando o denunciado para a sessão de julgamento, na qual se espera seja julgado procedente a pretensão punitiva para condená-los às sanções previstas no artigo infringido. Provará o alegado pela súmula de jogo do autor da equipe de arbitragem do representante da Federação Paranense de Futsal, consoante no artigo 58 do CBJD, sem prejuízo da aplicação do artigo 56 do Código de Contas. Quem assina é o procurador Dr. José Edilson Gonçalves. A denúncia foi recebida na data de 6/6/2024, portanto, tempestiva. A denúncia condiz na íntegra com o recolhido da partida. As partes foram devidamente intimadas. Quanto à folha de antecedentes, há antecedentes na folha da EPD, julgado recente pela primeira comissão disciplinar, em 23/4/2024, constando multa no valor de R$500, conforme o artigo 213, inciso 1 do CBJD, mesmo artigo. Esse é o relatório, ilustre presidente. Perfeito, doutor Jean Franco. Com a palavra, a Procuradoria, a doutora Tiffany. Excelência, a Procuradoria reitera os termos da denúncia. Perfeito, doutora Tiffany. Douglas. Está nos ouvindo, Douglas? Estou. Então, senhor Douglas, pode dizer o seu nome completo e o número do seu documento ou qual a função que você exerce na EPD? Certo. Meu nome é Douglas Cavalcante Dias, né? Portador do RG 10.830.580.0, CPF 089-098-95918, e eu atualmente trabalho como supervisor da ABL Futsal. Então, o senhor pode discorrer aí. Desculpa? Pois não. Tem a palavra, pode ir. Ah, tá. É que, na verdade, assim, ó, nós procuramos até, né, a transmissão do jogo, para que a gente pudesse fazer, né, a defesa e mostrar a todos vocês que não houve, em momento algum, líquido arremessado da parte dos nossos diretores, e não torcida, tá? Era alguns diretores que estavam presentes com as esposas, poucas pessoas, tá? Dentro da quadra. Tanto é que não há sequer uma denúncia do pessoal de Vaiporã, tá? O que houve foi durante uma substituição, eu acho que realmente realmente teve uma discussão, mas assim, arremesso de objeto, de líquido, de água, de cerveja, qualquer outra coisa que tenha, não é verdade. Infelizmente, nós não temos o vídeo para poder cortar e enviar para vocês. Procuramos de várias formas, né? Até achávamos que teria que ter em algum lugar esse vídeo, mas não está nas redes sociais do clube, né? Que tem os direitos de transmissão. E aí, infelizmente, fica agora, né, a nossa tentativa de defesa contra o que a árbitra Paula, né, vem a relatar. Porém, eu asseguro para vocês, com todas as letras, houve sim uma discussão, né, de um diretor, porque eu acho que o atleta saiu e ali eu acho que ele falou alguma coisa na direção da esposa dele, e aí ele retrucou. Então houve isso. Logo, os nossos próprios atletas veio e interviu, mas arremesso de água, de cerveja, de qualquer outro tipo de líquido que venha a estar na súmula, até nos surpreendeu quando eu vi essa convocação para a gente estar aqui. Porque o arremesso de líquido não houve. Podemos lá até conversar com o pessoal do Ivaiporã, né, no caso do professor Silvio, que não houve. Isso é inexistente. É inexistente. Em momento algum teve isso. Teve sim uma discussão, mas arremesso de objeto, líquido ou algo nesse sentido, realmente não teve, gente. Obrigado, Douglas. Então, indago aí o relator, se está apto a preferir o seu voto. Sim, sim. Então, tem a palavra, doutor Jean Franco.
Diante do exposto, há de se fazer, primeiramente, menção aos artigos 191, incisos 1 e 3, e artigo 213, incisos 1 e 3 também do CBJD. Vê-se que o artigo 191 trata do descumprimento das competições e da justiça desportiva de maneira mais ampla. Já o artigo 213, de maneira mais específica, consoantes que ambos se cumprimentam. Sendo assim, passo a interpretar a primeira infração que foi enquadrada a IPD, bem como a segunda infração, de forma conjunta. Tá? Entendendo que a desordem, através do lançamento de objeto, a qual a IPD, a BL deu causa, tá? Mesmo através de seu torcedor, que foi identificado conforme traz a súmula, tá? E reiterando aqui, que esse meu voto se baseando especificamente na súmula de jogo, já que não tem vídeos, não tem realmente nada que prove o contrário, mas eu estou me baseando na súmula de jogo. Então, eu entendo aplicável à IPD visitante o apenamento de multa pecuniária no importe de R$ 600 em abstrato, levando-se em consideração recentes fatos ocorridos com a mesma IPD e pelo mesmo artigo, em folha de antecedentes, com incidência do mesmo artigo, qual seja, 213, incisos 1 e 3 do CBJD, aplicando, nesse caso, as benesses do artigo 182 do CBJD, haja vista a EPD ser entidade participe que congregue exclusivamente atletas não profissionais, dando a multa em concreto no valor de R$ 300. Esse é o meu voto, ilustre presidente. Perfeito, doutor Gianfranco. Só para adequar o voto, então, doutor Gianfranco, fica apenado pela segunda infração R$ 300 em concreto, e aí, com relação à infração 1, teoricamente falando, daí então a denúncia veio pelo 191 e pelo 213. Só que eu entendo, presidente, que a 191 é de maneira mais ampla, já o 213 é de maneira mais restrita. Tá? Então, eu desenquadraria o 191 pela denúncia, né, e me basearia no 213. Haja vista que há indícios não foi pela primeira comissão, essa mesma IPD foi apenada recentemente por desordem em sua praça de desporto. Então, é nesse sentido que o meu... Então, absolve do 191. Pode ser. Absolve do 191. E apenas no 213. Perfeito. E dado os demais auditores, se há divergência no voto do relator? Senhor presidente, vou acompanhar o voto do relator, que acho que o valor da multa está bem penalizada, se eu falar que veio no 191 e no 213, pelos mesmos fatos, eu estaria penando no biseguido. Então, acho que tem que agora, falar assim, absorvendo no 191 e apenas no 213. Exato. Aí, infelizmente, aqui teve incidente no artigo, né? Então, com o relator. Perfeito. Então, acompanhe o relator. Pois bem, então, autos 162/2024, Campeonato Paranaense Série Bronze, masculino, com relação ao denunciado ABL Futsal, Eliane Futsal, IPD, por infração ao artigo 191, incisos 1 e 3 do CBJD, fica por unanimidade de votos absolvido. E com relação à segunda infração da denunciada ABL Futsal Eliane Futsal, por infração ao artigo 213, incisos 1 e 3, fica por unanimidade de votos, condenada a pena de R$ 300 em concreto. Esse é o resultado ao qual proclamo. Autos 163/2024, Campeonato Paranaense Base, Sub-20, jogo B420, ABL Futsal Eliane, contra o Moarama Futsal. Também Douglas, que está interessado. Relator, doutor Lucas. Doutor Lucas, tem a palavra. Obrigado, senhor presidente.
Então, trata-se dos autos 63/2024, categorias de base sub-20 masculino, partida entre ABL Futsal e Umuarama Futsal, ocorrida no dia 23 de maio de 2024, na cidade de Campo Mourão. A Procuradoria oferece denúncia em face de Vitor Hugo Barbosa, da equipe Umuarama Futsal, inscrito na entidade com registro número 423407, pois, conforme descrito no relatório do árbitro, foi expulso da partida pelo árbitro auxiliar, senhor Selmo, em um ataque promissor da equipe adversária, realizar uma defesa usando a mão direita, tocando na bola fora de sua área, tirando-a de sua trajetória. O mesmo saiu de quadra de jogo normalmente. Nesse sentido, ele vem denunciado por infração ao artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do CDJD. Há também o segundo denunciado, o senhor Luiz Ribeiro Salvador, da equipe ABL Futsal, pois, conforme descrito no relatório do árbitro, foi expulso da partida em uma disputa de bola na sua quadra de defesa, atingir o atleta adversário, senhor Sauan de Oliveira, nas costas com uma cotovelada. O mesmo se dirigiu ao árbitro questionando sua expulsão, porém, ao ser confrontado, saiu de quadra de jogo normalmente sem reclamar. Nesse sentido, vem denunciado por infração ao artigo 250-A, parágrafo 1º, inciso 1 do CDJD. No mais, a Procuradoria deixa de ofertar denúncia em relação ao atraso, né, na chegada da ambulância. A denúncia é da lavra do procurador Lucas Oliveira Silvestre, do dia 5 de junho de 2024. Em relação ao que consta no relatório, deixe fazer nova leitura disso já transcrito na denúncia. A denúncia foi recebida no dia 10 de junho, portanto, na pesquisa. O atleta, inicialmente, o primeiro denunciado não possui antecedentes. Já o segundo denunciado, ele possui antecedente, aqui nesse caso específico, pelo 254A para o primeiro inciso 1, julgamento dia 28 de maio de 2024, pela primeira comissão. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Lucas. Com a palavra, a doutora Tiffany. Excelência, a Procuradoria reitera os termos da denúncia. Obrigado, doutora Tiffany. Sr. Douglas? Não, eu concordo com tudo que está relatado aí. Nada a declarar, não. Perfeito, Douglas. Então, com a palavra, doutor Lucas. Obrigado, senhor presidente. Em relação aqui ao primeiro denunciado, eu voto pela absolvição dele. Tendo em vista aqui que é uma situação envolvendo o goleiro, né, usou a mão fora da área e impediu um ataque promissor, enfim, eu entendo que esse tipo de caso, já a regra de jogo já pune suficientemente o atleta com a expulsão. Então, em relação a ele, ao primeiro denunciado, senhor Vitor, eu voto pela absolvição. Em relação ao segundo denunciado, eu entendo aqui que deve ser desclassificado do 254A para o 254, porque a súmula, ela não narra especificamente uma agressão. Ela menciona que foi expulso em uma disputa de bola, na sua quadra de defesa, em uma disputa de bola, atingir o atleta adversário nas costas com uma cotovelada. Então, assim, como não vem uma descrição aqui de uma agressão, de um dolo, e ser na disputa de bola, eu entendo pela desclassificação do 254A para 254. E aí, nesse caso, considerando que ele é reincidente, deixa eu só ver aqui as penas, eu voto pela aplicação de 4 partidas em abstrato, resultando em 2 partidas em concreto. Esse é o meu voto, senhor presidente. Perfeito, doutor Lucas. Indago aos demais auditores se há divergência no voto do relator. Sem divergência. Sem divergência.
Então, autos 163/2024, Campeonato Paranaense, base sub-20, jogo B, 420, com relação ao primeiro denunciado, o atleta Vitor Hugo Barbosa, atleta do Guarana Futsal, denunciado por infração ao artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do CDJD, fica absolvido por unanimidade de votos. Com relação ao segundo denunciado, o atleta Luiz Carlos Ribeiro, Salvador, atleta do ABL Futsal, Eliane, denunciado por infração ao artigo 254A, parágrafo 1º, inciso 1 do CDJD, fica desclassificada a denúncia para reclassificá-la, né, pelo artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2 do CDJD, e por infração ao artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2 do CDJD, fica condenado a 4 partidas em abstrato e, aplicadas as benesses do artigo 182, fica condenado por unanimidade de votos a 2 partidas em concreto. Esse é o resultado ao qual procuramos. Desclassificar 254. Isso, desclassificado por 254 e fica 2 partidas em concreto. Sr. Douglas? Oi. Obrigado pela presença. Prazer aí. Ficamos agradecidos pela participação. Esperamos que tenha satisfeito ou não, né, nosso ofício. E sendo aqui nossos clientes, Obrigado a vocês, gente, pela paciência, por ter nos ouvido. Não, a gente sai satisfeito, sim. Eu acho que a gente tem que tomar mais alguns cuidados, né? Mas eu acho que foi justo, tá? Agradeço vocês aí. Obrigado pela presença. Sempre que puder, nós ficamos agradecidos pela presença. Obrigado. Valeu, tchau, obrigadão. Segue no embalo ou pretende uma pausa? Seguimos, então? Agora... Tem o meu e o quer fazer um? Então vamos fazer o seguinte, né? Vou para intercalar, então vou para o doutor Daniel, né? Os autos 161. Autos 161, 2024, Campeonato Paranaense Base Sub-20, jogo B, 429, entre São Mateus Futsal contra São Joséense Cimel Futsal, relatoria do doutor Daniel. Doutor Daniel, é um prazer, né? Fico muito lisonjeado e muito feliz com a vossa presença e tem a palavra aí para o relatório dos autos. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Agradeço os cumprimentos, estendo os meus cumprimentos, a todos os demais colegas pela receptividade, né, nessa nova missão. Trata-se dos autos, cumprimento também a doutora Procuradoria, os advogados presentes, a doutora Ana, né? Trata-se dos autos 161 de 2024. Campeonato Paranaense, categoria de base sub-20, masculino, o jogo São Mateus do Sul Futsal versus São Joséense, data dia 21/5/2024. Procuradoria Desportiva, por ser representante no uso das atribuições, né, do Código Brasileiro de Justiça, para uma denúncia, incluso em súmula, vem respeitosamente presença do excelência oferecer a denúncia em face de Gerson Rodrigues Pereira Filho, registro número 504678 da equipe de São Mateus Futsal. Conforme descrito no relatório, né, do árbitro, ter cometido uma falta fora da área penal, quando o atleta adversário iria finalizar com a meta desguarnecida, alcançando, acho que caçando por trás, na altura do tornozelo, impedindo com meios legais a marcação de um tempo contra a sua equipe. Após a expulsão, o referido jogador retirou-se normalmente de fato. No sentido, o denunciado infringiu o artigo 250, parágrafo 1º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Diante do exposto,
Quero receber na presente denúncia, bem como a instalação do processo esportivo. Né? A Procuradoria foi recebida dia 5 de junho de 2024. O atleta da equipe, a Secretaria recebeu dia 10/6, né, a denúncia. O atleta não tem antecedentes. É esse o relatório presente. Obrigado, doutor Daniel. Não temos interessados, então, com a palavra a Procuradoria, doutora Tiffany. Excelência, a Procuradoria reitera os termos da denúncia. Perfeito, doutora Tiffany. Nesse ato aí, indago o relator se está apto a proferir seu voto. Em estando, tem a palavra, doutor Daniel. A Procuradoria ofereceu na denúncia do artigo 250, para que o inciso primeiro, de qualquer forma, diante das alegações ali, né, assim, às vezes eu entendo que isso talvez seja um ato de jogo, né, você tentar impedir um avanço do time adversário. No entanto, eu concordo em penalizar o referido atleta com uma partida em concreto, né? Perfeito, doutor Daniel. Indago os demais auditores se há divergência no voto do relator. Não vou divergir. Você só quando ficar meio divergido, chato da sessão. Pois não, então, primeiro, então, aqui, pela ordem, o vice-presidente tem a palavra para primeiro divergir. Então, pois não, doutor Lucas. Vou votar aqui pela absolvição dele, né? Para ser coerente com os meus votos em casos semelhantes a esse. Entendo que é uma coisa de jogo ali, né? Já a regra já tem uma punição adequada, ele já vai cumprir uma partida de suspensão, já cumpriu. Então, em razão disso, eu voto pela absolvição. Perfeito, doutor Lucas. Doutor William. Acompanha a divergência? Com a divergência. Vota a Tem divergência. daquela máxima lá, daquela... Luiz Soares? Soares, é isso aí, né? Essa segunda. Soares levar vantagem no lance, e assim por diante. Então, já foi apenado uma suspensão, né? Não havendo, é claro, uma jogada mais violenta, mais contundente. Então, esse entendimento também. Perfeito. Eu também devo acompanhar a divergência, com todo respeito ao ilustre relator, até porque nós, aqui em vários debates, entendemos que a denúncia pelo artigo 250, em muitas oportunidades, quem a pratica é na defesa das cores da sua equipe, da IPB, né, de impedir um lance de jogo. Não vemos, assim, no primeiro momento, uma infração passiva de punição gravosa por parte do atleta, né? E até porque, como a gente sempre ressalta, o atleta não está ali defendendo as coisas da sua equipe. E aquilo que ele age de forma instintiva, né, é para defender a IPD. E muitas vezes não é com ânimo de dolo, né? É na defesa das coisas da sua equipe. E não sendo com dolo, é muito justo, logicamente, a expulsão praticada pelo próprio, aplicada a penalidade pelo árbitro, né? E já prevista no regulamento da competição, que nessas hipóteses é uma suspensão automática. E apenarmos mais o atleta, estaríamos, diz ali, sendo, do ponto de vista de quem vota, né? Estaria apenando de forma mais gravosa no lance que seria um lance de jogo. Então, esse é o entendimento também desse auditor. Então, e respeitando também sempre
ressalto o respeito ao entendimento do relator de quem vota. Perfeito, doutor Daniel? Então, autos 161-2024, Campeonato Paranaense Base Sub-20, jogo B429, entre São Mateus Futsal contra São Joséense Cimel Futsal, com relação ao denunciado Gerson Rodrigues Pereira, filho, atleta do São Mateus, denunciado por infração ao artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do CIDJD, fica por maioria absolvido. Esse é o resultado ao qual proclamo. Agora, dando continuidade, autos 159-2024, Campeonato Paranaense Série Bronze, masculino, jogo SDM 161, entre Pinhais Futsal contra o Guará Futsal. Partida realizada em 15/5/2024. Relatoria, doutor, ilustre auditor, doutor William. A palavra, antes, né, de perguntar, passar a palavra ao relator, e se há interessados no julgamento. Bom, em não havendo interessados, a palavra ilustre auditor. Por gentileza, doutor William. Apresentando autos 159 de 2024, Campeonato Paranaense Série Bronze, adulto masculino. Então, denunciado a equipe, partida realizada entre Pinhais Futsal contra o Guará Futsal, partida realizada no dia 15/5, na cidade de Pinhais. A Procuradoria oferece denúncia em face de Pinhais Futsal, que é a equipe mandante da partida, tá? É a entidade de partida esportiva, uma vez que, conforme constou no relatório da súmula, não houve execução do hino do Paraná e do hino nacional brasileiro nessa partida, devido a uma falha na caracterização do ginásio, bem como em razão de que não havia 2 futebols para o jogo, conforme prevê o regulamento. Sendo designado para tal função o senhor Leandro Augusto Siqueira Sardi, atendente do Pinhais Futsal, porém não relacionado em suma na sua função para essa partida. Prevê os artigos 10 da linha B e 33 do regulamento específico da Série Bronze 2024. A responsabilidade da equipe mandante em representar no mínimo 2 futebols e jogadores antes do início da partida. Então, o artigo 10 diz que apresentar no mínimo 2 jogadores e 4 do jogo antes do início do jogo, com idade mínima de 16 anos completos. E o artigo 33, de acordo com a Lei Estadual número 15.570 de 2007, os clubes serão obrigados a disporem em seu ginásio um sistema de som para a execução do hino do Paraná, hino nacional e hino da FIFA, é o seguinte de cada jogo, quando permitido pelas autoridades governamentais e orçamentárias. A execução poderá ser também ao vivo com a presença de uma banda. A ausência do número de rodoboys e jogadores viola regras do regulamento específico, ainda que membro da equipe seguinte tenha improvisado auxílio, sendo passível de denúncia. Nesse sentido, o denunciado infringiu o artigo 191 do CBJD, uma vez que não observou os artigos 31, inciso 3, e 38, parágrafo 10, 18 e 19 da Reforma das Competições. Ainda, deixe de apresentar denúncia contra o atraso do início da partida, em razão da espera pela chegada da ambulância, uma vez que estou ultrapassado o período de tolerância do artigo 10 do CBJD, específico de 15 minutos. Regulamento dessa competição. Bem denunciado também o senhor João Kleber Rolim, da equipe do Pinhais, aos cursos de até 27 minutos após cometer uma falta em disputa de bola, se projetando de forma deslizante na quadra, atingindo com o pé a coisa contra o risco adversário, com os extensivos de força. Nesse sentido, denunciado jogada chamada carrinho, acertando a perna do adversário pelo panturrilho, indicando que manteve os pés altos de forma temerária, e o ombro dele, conferindo jogada violenta, infringindo o artigo 254, parágrafo 1º do CBJD. Terceiro denunciado, o senhor Lucas José Jagielski, expulso aos 30 minutos após cometer uma falta em disputa de bola, atingido com pisão no peito do pé do seu adversário, em uma ação temerária. Relata ainda que o mesmo já havia sido admitido com cartão aos 29 minutos.
também denunciado no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1. Aí ele denunciado também o senhor Douglas Felipe Gonçalves, expulso de forma direta no momento que o mesmo toca com o goleiro linha, após cometer uma falta em disputa de bola, puxando seu adversário pelo ombro, impedindo uma oportunidade clara de gol. Denúncia de lava do procurador Gustavo Tomazinho Comar. Daí o relatório, senhor presidente, informa que não houve execução do hino do Paraná e do hino nacional brasileiro devido a uma falha no caixa de som do ginásio. Relata também que a partida iniciou com 6 minutos de atraso devido à equipe do Guará Futsal, que chegou poucos minutos antes de começar o jogo. E essa equipe tem solicitado mais tempo para aquecimento. Para aquecimento de seus ofertas. A partida iniciou aos 21 minutos e 36. Relata ainda que não havia 2 rodoviários para o jogo, conforme prevê o regulamento, sendo designado para tal função o senhor Leandro Augusto Siqueira Sardi, atendente do Pinhais Futsal. Relata que quando eram jogados 27 minutos, o árbitro auxiliar, senhor Ariel Luzia Gonçalves, expulsou de forma direta o atleta João Cléber Rolim, após cometer uma falta em disputa de bola, se projetando de forma deslizante na quadra, atingindo o copé da altura da panturrilha de seu adversário, por excessivo de força. O atleta atingido não precisou de atendimento médico e o atleta expulso saiu de quadra sem manifestar mais reclamações. Relato também que aos 30 minutos, expulsei por dupla advertência o atleta Lucas Jazielski, após cometer uma falta em disputa de bola, atingindo com visão no peso do pé seu adversário, em uma ação temerária. Relato ainda que o mesmo já havia sido advertido por cartão aos 29 minutos. O atleta atingido não precisou de atendimento médico. Aos 34 minutos, expulsei de forma direta o atleta Douglas Felipe Gonçalves de Luz, do Guará Futsal, no momento em que o mesmo atuava como goleiro linha após cometer uma falta em disputa de bola, puxando seu adversário pelo ombro e impedindo uma oportunidade de gol, o ACG. Esse é o relatório da decisão do jogo, senhor presidente. Denúncia devidamente recebida pelo vice-presidente desse tribunal. O Pinhais Futsal possui antecedentes, mas não é vigente, tá, senhor presidente, por coordenação de 2022. Perdeu 6 pontos, no parcial do time 214 na época. Mas que, né, por causa do comento, não tem uma incorrência. O senhor João Cléber Rolim possui antecedentes também, de 2020. Então, não é vigente. O senhor Lucas José e o senhor Douglas Felipe não possuem antecedentes. Não houve defesa escrita. Então, esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor William. Com a palavra, a Procuradoria, doutora Tiffany. Excelência, a Procuradoria reitera os termos da denúncia. Perfeito, doutora Tiffany. Com a palavra, o ilustre relator. Se estiver apto para proferir o vosso voto. Tem que dar, né? Deixa eu só pegar aqui. Tá, então vamos lá. Então, primeiro denunciado a equipe do Pinhais Futsal. Então, senhor presidente, a equipe do Pinhais Futsal vem denunciada uma vez no inciso 191, tá? Porque não houve execução do hino, tá? E também não havia rodoboys para a partida. Eu entendi que só veio uma denúncia. São 2 infrações, mas só veio uma denúncia. O conjunto por 191, né? Então, Entendeu? Vamos dizer que a Procuradoria entendeu que ambas as denúncias supostamente abarcaria um só. O correto seria 2, mas já que veio uma aqui, né? Então a gente Não pode fugir também. A equipe também denunciada que o presidente não apresentou defesa dos autos, fosse escrita, né? Para poder justificar
essa ausência de tocar o hino ali, né, ainda que conste na súmula que houve uma falha no sistema de som, mas havia a equipe denunciada, né, apresentar provas, o porquê que ele não conseguiu sanar o problema ali, se essa falha no som ali foi no momento do jogo, se já estava com um problema. Então, é que para esse tenebroso, eu vou voltar, coordenar a equipe denunciada já, em concreto, senhor presidente, em R$250 pela primeira infração, que seria a ausência do hino, mais R$250, mais R$200, senhor presidente. Em relação aos rodoboy, tá? Já em concreto, então fica, por exemplo, o artigo 1 somando ali as condutas, né, em R$450, em concreto. Vamos por etapas, então, doutor? Indagam os demais auditores se há divergência com relação ao primeiro denunciado. Sem divergência. Sem divergência, perfeito. Então, vamos ao segundo. Aí é que consta aqui. Unânime. Perfeito. Aí consta aqui que a Procuradoria deixa de referência de denúncia em relação ao atraso da partida, mas não vai denunciar, é só uma informação aqui, mas eu acho que o procurador aqui, ele viu de outra forma. Porque deixa de apresentar denúncia quanto ao atraso do início da partida e visão da espera pela chegada da ambulância, uma vez que estou ultrapassado pelo tolerância. Na verdade, tem uma mescla aqui de erros, desculpa, tá? Porque o regulamento ele prevê 15 minutos. Aqui o procurador está informando que ultrapassou os 15 minutos, então caberia denúncia. Só que a súmula diz, né, que seria para a espera chegar da ambulância, mas a súmula diz que a equipe chegou atrasada e a só de 6 minutos. Então, só uma adendo, porque não veio denúncia nesse sentido, mas caberia uma denúncia sim. Aliás, não caberia denúncia de qualquer forma, porque 6 minutos, mas por fato diverso que consta aqui no deixo de apresentar a denúncia. Né? É que eu vou seguir o relatório da partida, que fica mais fácil. Em relação ao atleta João Kleber, presidente, vou votar pela absolvição do atleta aqui, porque aqueles, após cometer uma falta em disputa, aliás, no atleta denunciado João Kleber Rolinho, vou aplicar a pena de uma partida de suspensão convertida em advertência, por entender que o carrinho, ele é uma perigosa no futsal em específico, né? Até o regulamento do futsal prevê, né, proíbe a utilização de carrinho, né? Então, vou votar pela pena de uma advertência aqui, porque o atleta não precisa de atendimento médico, somente por isso, não ia votar com uma parte de suspensão concreta mesmo. Em relação ao senhor Lucas José Jaquielski. Aqui também uma falta de disputa da bola com pisão no pé. O presidente, acho que mais um acidente ali, né? Até seguindo nossos entendimentos, né? E dupla advertência aí, né? Está sendo antes, né? Então, voto pela absolvição. E aqui o senhor Douglas Felipe Gonçalves, que era o goleiro linha, né? Puxou seu adversário pelo ombro ali, fala da questão da falta técnica, né? Eu preferi fazer a falta, faltou o lance, então, pela absolvição, senhor presidente. Perfeito. Perfeitamente, doutor. Inclusive, eu fiz os votos, a única coisa que divergiu de Vossa Excelência foi em valores e outras questões, mais indago se há divergência com relação ao voto do relator. Sem divergência. Sem divergência, não havendo divergência, digo que meu voto seria divergente, mas Vossa Excelência bem pontuou aí que eu me curvo o vosso voto também. Então, autos 159/2024, Campeonato Paranaense, Série Bronze masculino, partida realizada em 15/5/2024, entre Pinhais Futsal e Guará Futsal. Com relação ao primeiro denunciado, Pinhais Futsal, fica a IPD por unanimidade de votos, condenada a R$ 450 em concreto, por unanimidade de votos, por infração ao artigo 191 do CBJD. Com relação ao segundo denunciado, o senhor João Kleber Rolim, atleta do Pinhais Futsal, denunciado por infração ao artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, fica
condenado à pena de advertência por unanimidade de votos. Com relação ao terceiro denunciado, o senhor Lucas José Jagiel, atleta do Guará Futsal, denunciado por infração ao artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1 do CDJB, fica absolvido por unanimidade de votos. Com relação ao quarto denunciado, o senhor Douglas Felipe Gonçalves Mendonça, atleta do Guará Futsal, denunciado por infração ao artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do CDJB, fica por unanimidade de votos absolvido. Este é o resultado ao qual o programa. E, para encerrar, autos. Doutor, só para esse aqui, esse segundo denunciado, esses autos aí, é uma partida e foi convertido em De advertência. advertência, é isso mesmo. Perfeito, é isso mesmo. Eu só não sei a advertência, né? Mas é condenado a uma partida de suspensão em concreto, substituída pela pena de advertência, por unanimidade. E, para encerrar, em autos 164/2024, Campeonato Paranaense, Série Prata, Feminino, jogo SPF 012, entre Toledo Futsal, contra o FECOP Cornélio Procópio, partida realizada em 30/5/2024, relatoria do doutor Daniel. Com a palavra, antes de passar a palavra, temos interessados em julgamento, e não tendo interessados, com a palavra, ilustre relator, doutor Daniel. Por gentileza, tem a palavra, doutor. Participo do Campeonato Paranaense Feminino, acho que é Série Prata, 2024. Jogo entre Toledo Futsal e FECOP, Cornélio Procópio, data de 30/5/2024. A Procuradoria, as atribuições previstas no artigo 21 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, apresentou denúncia, ofereceu denúncia em face do Toledo Futsal, entidade de prática desportiva, pelas infrações de segurança física. De acordo com o relatório da arbitragem, a partida com 23 minutos, iniciou-se com 23 minutos de atraso em razão da ausência do número mínimo de segurança. A procuradora colaciona aqui a denúncia, o relatório, né? O jogo não começou no horário previsto, às 16 horas, iniciou-se às 16 horas e 23 minutos, devido à falta de segurança, conforme rege o regulamento da competição. Tivemos a informação por parte dos dirigentes da equipe de Toledo que a segurança estava em uma ocorrência ao chegar no ginásio, constatamos que estavam apenas 2 guardas municipais. Iniciamos a partida e, faltando 5 minutos para encerrar o jogo, os 2 guardas que estavam presentes no ginásio se ausentaram do local, quando terminaram a partida sem equipe de segurança alguma. Sendo assim, a equipe do FECOP Futsal Feminino e a equipe de arbitragem saíram do ginásio normalmente. Esse é o relato. Inicialmente, narra o árbitro consoante que não havia segurança para a partida, o que infringe o mínimo estabelecido pelo artigo 10, a linha C do regulamento específico das competições, que ensejou o atraso. Considerando que o artigo 77 do regulamento geral da competição disciplina a tolerância de 15 minutos para o início do jogo, né? A FD deve responder pelo excesso correspondente a 8 minutos. Nesse sentido, o denunciado infringiu o artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, pelo que requer a sua condenação. Pelo exposto, requer o recebimento da presente denúncia com instauração do processo desportivo. Quem apresentou a denúncia foi a procuradora Tiffany Eduardo de Macedo. A denúncia foi recebida em 5/6, né, na mesma data, né? Isso, na mesma data da apresentação. A equipe detém dois antecedentes, né? A equipe do Toledo detém 2 antecedentes, os 2 da segunda comissão, uma pena multa de R$1.000 no artigo 258, uma pena multa de R$1.000 no artigo 253, inciso segundo, parágrafo 1º, e uma pena multa de R$1.000 no artigo 191, inciso 3º. Isso de 5/9/23. E existem
Outra condenação da data de 4/10/23, uma pena multa também de R$ 1.000, artigo 203, inciso 2º. Esses são os antecedentes, esses são o relato. Obrigado, doutor Daniel. Com a palavra, a doutora Tiffany. Excelência, a Procuradoria reitera os termos da denúncia. Perfeito, doutora Tiffany. Hidalgo, ilustre relator, se está apto a proferir seu voto. Se assim estiver, tem a palavra, doutor. Trata-se de um atraso, né, devido à falta de segurança. Eu assim entendo que as equipes têm dificuldades, muitas vezes, para acionar a segurança pública quanto à segurança do ambiente esportivo, mas a segurança, eu entendo que é uma responsabilidade da entidade, da EPD, e não apenas do município, do Estado, né? Que, sim, é importante que ele contribua para isso, no entanto, não se é uma responsabilidade apenas do órgão público, sim da entidade. Aqui, eu vislumbro, então, que, de certa forma, houve um desleixo, que eu não vi apresentação também nenhuma da EPD de um ofício, de algo que seja aqui algo que demonstre, né, que eles procuraram a entidade pública ou que, de alguma forma, tentaram minimizar essa situação para que houvesse a segurança no local. Na verdade, também não sei, vou confirmar aqui, o total de pagantes. Sem tomar tempo, né, não tenho aqui um número específico de pagantes, é um jogo às 4 horas da tarde, de uma categoria feminina. Eu entendo em penalizar a EPD no valor de... a Procuradoria também mencionou na súmula aqui, na sua denúncia, equivalente a 8 minutos, né? Foi referente ao tempo que passou. Da tolerância. Isso. Eu entendo em penalizar R$ 300 a EPD devido à ausência da segurança. Obrigado, doutor Daniel. E dado os demais auditores, se há divergência no voto do relator? Sem divergência. Também sem divergência. Mesmo valor até suscitado. Doutor William. Senhor presidente, eu vou de divergência em relação ao quanto, tá? Eu faço sempre aquela soma de valores, R$ 100 por minuto, R$ 1 por minuto, na academia, e assim, pelo menos para mim, fica mais fácil seguir uma linha de treinamento. Então, considerando conforme a denúncia pede ali, né? Deixa eu ver. Série prata, né? Série Prata. Pede 8 minutos, né? Então, condenaria em R$ 800, R$ 100 por minuto, aplicando as benesses em 8,2, reduzindo para 400. Pois bem, eu também acompanho a divergência. Uma delas. Não, sabia que era divergência. a sua única divergência. Eu também tenho esse entendimento que seria R$ 100 por minuto, né? Até porque dentro da proporção, bem razoável, e daria R$ 400. Esse é o meu entendimento também. Então, O valor, na verdade, tem próximo. só Eu só digo porque eu tive que combater para os votos. Eu vou, apesar do argumento ser válido, só considerando aqui série prata, feminino, jogo à tarde, apesar da diferença ser pequena, eu vou acompanhar o relator. Pois bem, então, embora tenhamos argumentos fortes, o doutor William fomos vencidos. Então, autos 164/2024, Campeonato Paranaense Série Prata Feminino, jogo SPF 012, entre Toledo Futsal e FECOP e Comércio e Cornélio Procópio. Com relação ao denunciado Toledo Futsal, fica, por maioria de votos, condenado a R$ 300 em concreto, por maioria de votos, por infração ao artigo 206 do CBJD. Esse é o resultado ao qual procura. Pois bem, considerando que vencemos a pauta dos autos
dos julgamentos do edital de citação número 26 de 2024, declaro por encerrada a sessão de julgamentos na noite de hoje. Uma boa noite a todos e a senhora. Doutora Tia.